André Ventura, líder do Chega, está neste Now às 7. Sr. Deputado, boa tarde, sempre um gosto João, boa tarde. Recebê-lo aqui. Já não conversávamos há algum tempo. Eu comecei com este último de muitos casos que têm ocorrido ultimamente de problemas relacionados com deputados do Chega, alguns relacionados com casos de justiça, para lhe fazer a seguinte pergunta. A moção de censura que vai ser discutida na sexta-feira, apresentada pelo Chega, é uma fuga para a frente do Chega para tentar afastar o foco deste emaranhado de casos que têm afetado muitos deputados e não só, João, e militantes e autarcas do Chega? É uma fuga para a frente? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a pergunta compreende-se, mas é de tão fácil resposta que toda a gente em casa a dá. Sim. Por isto. Eu a julgar que lhe tinha feito uma pergunta difícil. Não, ela difícil é, mas, então vamos à resposta. Mas às vezes as perguntas difíceis são de resposta muito fácil. Então vamos à resposta. E a resposta é muito simples. Não foi esse deputado, o Raul Melo, nem nenhum outro, que criaram uma empresa com património em colisão com aquilo que é o nosso dever de imparcialidade pública. Quer dizer, comparar, o que não estou a dizer que tu estavas a fazer, estou a dizer na equação da pergunta, percebes? Comparar um insulto de um militante a outro e ter uma imobiliária, quando você é primeiro-ministro ou líder de um partido, em casa, na própria casa, e recusar dar explicações sobre isso, perguntas-me assim: então isto quer dizer que a moção de censura pode ser para... Como eu ouvi alguns, e portanto eu não gosto de fugir a pergunta, ouvi alguns dirigentes de outros partidos dizer assim, isto é para ocultar questões. João, desculpa lá. Então, nós podemos aceitar numa democracia que um primeiro-ministro tenha uma empresa sediada em casa, que tenha legislado num sentido que vai beneficiar potencialmente essa empresa. Hoje o Correio da Manhã traz na capa algo que eu já tinha dito ontem e que acho que é incontornável para qualquer jurista, que é a transmissão de património entre ele e a mulher. Obviamente não faz sentido nenhum como desculpa, porque é transmitir património dele para ele. Aqui chegados, achas que isto é desculpa para alguma coisa? Isto é uma evidência que quer dizer isto. Ou o Primeiro-Ministro tem uma explicação muito clara para isto, ou este caso não é diferente do de Hernani Dias, que ele considerou uma imprudência e que aceitou rapidamente a sua demissão e disse que ele se tinha que demitir. Portanto, porque é que Hernani Dias tem que demitir? Por ter uma imobiliária. E o Primeiro-Ministro não tem que se demitir por ter uma imobiliária, mas chefia ao Governo. Portanto, isto não é para esconder nada, isto é para exigir respostas. É muito simples. Mas já lá vamos à moção de censura. Enfim, este último caso que eu falei foi o caso que foi conhecido hoje, por não isso é que Enfim, porque eu poderia ter agarrado por aqui o caso de Nuno Pardal, não é? Acusado de prostituição de menores agravada, enfim, e de muitos outros. Diva Ribeiro, a deputada que na semana passada fez aquela acusação à deputada do Partido Socialista invisual, que só falava com assuntos apesar de ter sido mal interpretado. Também tem agora uma acusação de agressão da parte de uma vizinha, mal interpretado, mas hoje não sabes qual é a diferença. Só falei mas há uma grande diferença. E tenho aqui uma lista interminável, não é? Não sei se é preciso. Estou certo. Não sei se é preciso sublinhar algumas. Certo que no PSD e no PS. Daí a fuga para a frente, não é? Estou certo que no PSD e no PS tinhas que trazer uma resma de folhas do tamanho deste estúdio todo. Mas mesmo assim, há uma grande diferença. É que o Luís Montenegro não está aqui à tua frente. Nem o Pedro Nuno Santos. E eu não fui para casa. Vim para aqui para falar contigo e para enfrentar as pessoas. Eu não me escondo. E essa é a diferença que os portugueses se habituaram a ver do Chega para os outros. Porque tu perguntas, bom, então e este caso aqui do Nuno Pardal ou este caso aqui do Miguel Arruda? A diferença foi que a todos eu falei convosco, a todos eu falei com o país e a todos eu disse o que tinha que dizer. Ora, como é que o Primeiro-Ministro está há dias perante uma coisa tão grave como esta, com suspeitas de promiscuidade de negócios e de dinheiros, e se permite não dizer nada? E tu dizes, eu tenho aqui uma lista, podemos falar sobre isso. Sim. Mas essa é que é a diferença. É que tu estás aqui comigo e podemos falar sobre isso. Eu não me escondo nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem através de nenhum lugar. Eu estou aqui a dar a cara. Claro, então, mas vamos continuar a falar sobre isto, dos casos que têm afetado o em democracia Chega. É mesmo assim. O Chega tem um cartaz, enfim, que está, um outdoor, não é? Que está espalhado por todo o Portugal, com uma fotografia do senhor deputado, do líder do partido, a dizer vamos limpar Portugal. Não é uma coisa deste género. Isso aplica-se à própria casa. Com todos estes casos, antes de limpar Portugal, o senhor deputado não precisa de limpar o seu partido. João, mais uma vez, acho que limpar Portugal e limpar o Chega de tudo o que é mau e que há em todos os partidos é o sinal ao país de que um líder não fala para fora o que não faz para dentro. Não. Tem a mesma exigência para fora que faz para dentro. E olha, nós temos um caso que é muito fácil de compreender.
houve a situação com o Miguel Arruda, que o País acompanhou, e o Correio da Manhã acompanhou, e a NAU acompanhou, e a Sábado acompanhou, e todos acompanharam. A diferença, eu disse, Miguel, tu tens que sair. E não tens mais espaço no Chega. Sim. O Presidente da Câmara de Gaia, acusado e condenado por desvio de dinheiro público, foi acusado, foi condenado em segunda instância, e o Partido Socialista manteve-lhe o apoio. E continua a ser autarca do Partido Socialista. Limpar Portugal não é dizer às pessoas, e portanto eu não os vou enganar. Mas o Sr. Deputado agora está a falar do PS. Não, eu estou a perguntar, a pergunta era... antes de limpar Portugal, agora deve andar a ter muito trabalho a limpar o Chega. Terminar isto. Eu não digo limpar Portugal e esqueço de olhar para dentro. Eu sou daqueles que acham que para limpar tem que ser até ao fim e a sério. Eu não posso prometer aos portugueses, não posso dizer assim, olha, o partido que eu lidero nunca vai ter, ou teve, ou terá um caso que nos envergonhe. Certamente. E vou dizer-lhes isto, teve e terá. A diferença é quando um líder não se deixa vergar nem condicionar por esses casos. E se diz, meu amigo, eu quero para ti o mesmo que eu exijo para os outros políticos. Rua. E eu acho que esta diferença, que tu me dirás que pode ser pequena, mas eu acho que é muito grande. Porque o que eu tenho visto nos últimos 50 anos é PS e PSD a segurarem, a esconderem, a protegerem criminosos ou pessoas que estão acusadas. Ou pessoas... Por exemplo, eu ouvi o PSD com muita indignação de um deputado do Chega nos Açores que tinha conduzido embriagado. Não é uma boa atitude, é evidente que não é uma boa atitude. E digo-te mais, e a imprensa tem toda a legitimidade de a questionar. Eu próprio questionei, isso é evidente. Agora, João, temos na bancada do PSD um deputado em funções que atropelou uma criança e fugiu a essa responsabilidade. Ou seja, dá a ideia que é uma coisa para o Chega e é uma coisa para os outros. E que os outros vivem num ninho de impunidade. Portanto, eu não te posso prometer que não vai haver, que nunca mais haverá um caso no Chega. Certamente haverá. Mas eu estarei cá para limpar o que tenho que limpar. Eu pergunto porque não sei, confesso. Vai suspender o mandato? Esse deputado dos Açores assumiu a sua responsabilidade, o Conselho de Jurisdição abriu um procedimento, não houve danos para terceiros, está a haver um processo interno, ao contrário do que fazem os outros partidos. E no fim retirarei consequências disso. Sim, mas isso pode significar que o deputado dos Açores, enfim, apesar da diferença de não é reconduzido, vai ser sim, não depende diretamente afastado, de mim, sim. Mas pode significar que pode não ser reconduzido, pode ser afastado, pode ser retirado à confiança. Agora, alguma coisa vai acontecer. Há um processo a decorrer, não houve danos, se houvesse, a questão já teria sido outra. Mas continua em funções. Tal como o deputado do PSD de Aveiro ou de Viseu, com uma grande diferença, atropelou uma criança, claro. e fugiu à sua responsabilidade. Claro. E está em funções na Assembleia da República. Esta é a diferença de que, quando nós temos um caso, eu digo imediatamente, a consequência esta é cortar a direito. E outros mantêm e protegem os criminosos ou alegados criminosos. Eu acho que isso, para quem diz limpar Portugal, as pessoas perguntam assim, mas será que ele tem moral? Bom, João, com toda a modéstia, eu pergunto então, se não eu, quem? Porque o que nós vemos todos os dias é que casos, infelizmente, os partidos têm. A diferença é líderes que protegem os casos e as pessoas, e outros que exigem consequências imediatas. Mas isto não é uma ironia? Enfim, um homem que tem estes cartazes espalhados por Portugal, que vai limpar o país, de repente começa a ser completamente inundado, bombardeado de casos, casinhos e casões, não é? Porque também muitas... Prostituição de menores é uma coisa absolutamente gravíssima, de deputados ou de autarcas cuja responsabilidade última é do Sr. Deputado André Ventura. Cuja escolha, em alguns casos, é da responsabilidade. Nos casos distritais... Isso não pode ser não são escolha minha. Isso não pode ferir a credibilidade do líder do Chega. Vê mesmo assim a diferença. E por isso é que eu disse ao PS, quer dizer que o PS falar de pedofilia ou de menores na Casa da Democracia só pode ser uma brincadeira. Tanto que o Ferro Rodrigues ficou muito incomodado comigo, mas a verdade é esta. E todos no Chega o sabem. Eu exigi consequências. E não estou a comparar os casos, porque eles não têm nada a ver um com o outro. O PS saiu abraçado ao Ferro Rodrigues, ao Paulo Pedroso da Assembleia da República. Portugal precisa de uma limpeza. Exato, e eu continuaria a dizer o mesmo. Agora, é uma pergunta provocatória. Se calhar aquele cartaz devia ter ali qualquer coisa. A começar pelo Chega. Portugal precisa de uma limpeza, a começar João, pelo Chega. Não é sequer provocatório. É uma ideia que eu estou a dar para o marketing. João, não é sequer provocatório, porque quando é preciso limpeza do Chega, eu também a faço. E eu também não fujo a ela. Sim, senhor. Porque quando nós exigimos aos outros, temos que começar por nós próprios. E essa é a diferença que os portugueses hoje olham de um líder para o outro. Por isso é que eu disse na Assembleia, ok, tivemos um caso que foi grave, que teve que ver com menores, mas eu não saí abraçado com o Paulo Pedroso da Assembleia da República, nem a chorar com o Paulo Pedroso ao lado. Ok, tivemos um caso que foi grave e um caso de furto que eu exigi imediatamente que se fizesse justiça e que se avançasse em relação à justiça. Mas, João, vamos ser francos também, e eu vou dizê-lo, e as pessoas avaliarão. Honestamente, uma coisa é roubar malas
nas pistas do aeroporto, outro é andar a roubar milhões há não sei quantos anos e passar impune. Senhor deputado, agora sim vamos falar com mais detalhe sobre a moção de censura. Uma clara e evidente falta de ética na conduta dos governantes e que o governo não tem condições técnicas e éticas para acumular, para continuar em funções. O país não pode continuar a ser dirigido por governantes que demonstram ter uma total ausência de princípios éticos e de transparência. Isto faz parte da argumentação, da justificação da moção de censura que o Chega apresenta ontem no Parlamento e que obrigatoriamente vai ser agora discutida na sexta-feira. Mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar era isto, Sr. Deputado. Acha que o Primeiro-Ministro de Portugal é corrupto? Eu tenho Bom, eu não quero fazer uma afirmação dessas, até porque tem uma gravidade grande. E eu já conheço há alguns anos o Luís Montenegro, não é um conhecimento que eu tenho de agora, e a avaliação... E não faço essa avaliação do Primeiro-Ministro de Portugal que está agora em funções. Portanto, não faz essa avaliação? Não faço, honestamente. Quer dizer, eu admito que um dia possa vir a estar enganado. Não faço. E já me enganei no passado em relação a outros governantes. O Primeiro-Ministro de Portugal não é corrupto? Bom, eu não sei se é corrupto ou não. Eu não vou dizer que o que é a fazer uma afirmação dessa gravidade. Mas eu fiz esta pergunta há uma coisa que por sei. isto. Mas, João, deixa-me só dizer isto. Há uma coisa que sei. Está neste momento numa nuvem de suspeição, de promiscuidade e de incompatibilidade entre o que é seu e o que é do público, entre o privado e o público, que é muito grave. E, portanto, eu não sei se é corrupto ou não. Sei que está a permitir que se adensem dúvidas sobre o seu património, sobre os seus rendimentos e sobre a integridade no exercício das suas funções. E quando isso acontece, um partido deve dizer, calma lá, é preciso explicar isto. Repara que nós não estamos a dizer, ele é isto, isto e aquilo. Estamos a exigir o básico em democracia, que é, venha lá explicar isto. Isto não tem que ver com venha lá explicar a casa que tem. Isto não tem a ver com isso. Agora, João... Até porque, bem, o processo da casa ficou... Mas eu não estou a falar do processo da casa, estou a dizer do ter a casa em si próprio. Quer dizer, eu não tenho nenhuma inveja de quem é rico ou de quem tem dinheiro, isso ainda bem. Quer dizer, é sinal que as pessoas têm dinheiro. A questão é que foi o próprio Primeiro-Ministro que pôs a sede de uma empresa imobiliária na sua casa. E em que os seus sócios, entre aspas, teoricamente, são a mulher e os filhos. Não, mas um dos motivos pelos quais... Deixa-me só dizer isto. Sim. E que era, teoricamente, na primeira explicação ao Correio da Manhã, cito de cabeça, uma pequena unidade para gestão de uma herança e para revitalização, que depois não chegou a acontecer porque se tornou o líder do PSD. João, uma pequena unidade familiar com os filhos e com a mulher não fatura 750 mil euros ao longo de 2 anos. De 2 ou 3 anos. Pronto, mas nós sabemos o que é 750 mil euros para uma pequena empresa de gestão familiar. Claro. Nós também não sabemos os negócios, mas às vezes basta vender uma parcela de terreno, enfim. Mas ele disse que nunca o fez. Mas ele disse que nunca teve nenhum negócio imobiliário. Claro. Portanto, de onde é que vieram 750 mil euros só em 2 anos? Falta às contas de 2024. Isto levanta sobre o Primeiro-Ministro a suspeita, e eu vou dizê-lo aqui porque é suspeita, de que alguém está a passar dinheiro para essa empresa como forma de transmitir ao Primeiro-Ministro algum conforto financeiro. E isto é muito grave. Porque de onde é que veio este dinheiro? Porque é que o Primeiro-Ministro não diz assim? Foram estes clientes, este e este. Porquê é que não o diz? O Primeiro-Ministro prometeu as explicações agora para o debate de já foi questionado 20 vezes sobre isto. Todas as explicações. E não quer dizer quem são os clientes. Ao Correio da Manhã já deu algumas justificações, não é? Dizer que nunca foram feitos negócios com nenhumas entidades públicas, não é? E que a empresa não vai avançar nunca aqui nesta área Mas honestamente, nunca vai beneficiar das alterações à lei do solo. As explicações que foram dadas, honestamente... E já respondeu por 2 vezes, não é? As explicações que foram dadas, honestamente, aumentaram as dúvidas ainda mais. Porque repara, numa empresa que tem 49 prédios rústicos, a lei foi alterada para beneficiar os prédios rústicos, para permitir que se construa. E bem, porque tem que se construir. Nós precisamos de construção. O Primeiro-Ministro diz, bom, há este dinheiro todo envolvido nesta empresa, mas nunca houve nenhum negócio imobiliário. Então houve o quê? Então que negócios é que... Se não fez negócios, é o quê? É a chamada consultoria? Mas eu comecei por fazer esta pergunta. Se o Sr. Deputado achava que o Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, era corrupto porque já disse que não... de facto, há aqui todas estas questões. Esta história foi uma história de investigação do Correio da Manhã. O Primeiro-Ministro tem respondido. Vários líderes partidários dizem que as respostas são curtas, não chegam. Mas porquê a moção de censura? É que, enfim, a moção de censura é uma bomba atómica, apesar dela, enfim, ser chumbada, não é? Perante a justificação que é apresentada na moção de censura, eu, se aterrasse aqui no país e se não conhecesse esta realidade, lia isto e pensava assim... Isto é um caso absolutamente gravíssimo. Mas é. Daí eu lhe ter perguntado também se não era tal fuga para a frente para fugir dos tais casos que andam a ensombrar o Chega. É mesmo um caso gravíssimo. Não é? Tu repara. Porque esta moção de censura
o André Ventura já sabe que a moção de censura está condenada à partida. E esta justificação parece que é um caso, de facto, de uma gravidade atroz. Hoje um jornalista perguntava ao Pedro Nuno Santos assim: bom, mas a verdade é que só porque o André Ventura apresentou a moção de censura é que vamos ter explicações, senão até hoje não tínhamos nenhumas. E ele não respondeu. Foram dadas ao Correio da Manhã, não é? Agora, vamos ser francos sobre isto. Isto é mesmo grave. Isto não é uma brincadeira qualquer. Isto estamos a falar do património de quem gera todo o dinheiro do Estado. E que está neste momento sob suspeita de ter uma empresa que, em abstrato ou em concreto, possa beneficiar das alterações que está a fazer. Mas isso é uma suspeita, em potencial. A mais grave para mim nem é essa. É que isto tem sede na casa onde o Primeiro-Ministro dorme todos os dias. Ou seja, há uma empresa na casa do Primeiro-Ministro de Portugal. João, isto nem contado, se eu chegar a um dirigente qualquer europeu e lhe disser assim: tu sabes uma coisa, o nosso Primeiro-Ministro tem uma imobiliária de que ainda é titular, porque, como diz hoje o Correio da Manhã, é nula a transmissão para o cônjuge, como é evidente, porque está a transmitir dele para ele. E tem uma empresa que concede na sua própria casa, não diz quem são os clientes, não diz como é que faturou o dinheiro, e era líder do PSD primeiro. E depois, Primeiro-Ministro de Portugal. João, isto nem contado, isto nem a brincar. Mas terá feito terá cessado as funções da empresa, independentemente agora da nulidade ou não, pouco tempo depois de assumir a liderança do Partido Social. Mas o que é que isso interessa se é ele o titular da empresa? Tudo o que enriquecer a empresa enriquece-o a ele. Interessa porque há aqui uma intenção de que se desligou da empresa quando assumiu a liderança no Partido Social Democrata. Sabemos que não desligou. Sabemos agora que não Sabemos que não desligou. Não é? E como é que se podia desligar? Portanto, é inequívoco que o Primeiro-Ministro tem de dar explicações. Não, explicações, e que está sob suspeita grave. Quer dizer, vamos lá, as pessoas em casa percebem o que eu estou a dizer. Então a empresa está em casa dele e ele desligou-se da empresa, mas tu tens empresas em tua casa que não tens nada a ver com elas. Tu quer dizer, eu acordo de manhã e penso assim: olha, aqui na minha cozinha está a sede de uma empresa, mas eu não tenho nada a ver com isto. Isto agora já não tenho nada a ver com isto. Na casa de banho está outra e no quarto está outra. Quer dizer, as pessoas têm que perceber que é isto que está em causa. Está na casa do Primeiro-Ministro uma empresa que tem como objeto tudo e mais alguma coisa: revenda de terreno, imobiliária. E para o Sr. Deputado, qual é que é a solução? É o Primeiro-Ministro acabar com a empresa? O Primeiro-Ministro já devia ter acabado com a empresa ou explicado como é que se desfez da tal participação. Ele procurou primeiro dizer que a transmitiu, mas já percebemos todos que ele continua a ser o titular desta empresa. Esta empresa já devia ter fechado e já devia ter acabado. Quer dizer, vamos lá ver. O Primeiro-Ministro diz que fez consultoria de dados pessoais, ou de gestão de dados pessoais. Mas quem é o único jurista naquele espaço, entre ele, a mulher e os filhos? Quem é que mais, se não ele, podia ter feito a consultoria sobre dados pessoais? Nós não somos estúpidos, nós não somos parvos, nós não andamos aqui a comer palha. Quer dizer, nós percebemos o que é que está a acontecer. E, portanto, quando isto acontece, o melhor é vir lá logo explicações, é dizer logo o que se passou. Foi isto, João. E atenção a isto que eu vou dizer, porque também pode acontecer a qualquer político. Às vezes nós cometemos erros na política, às vezes cometemos. Na nossa vida, seja ela privada ou pública, às vezes cometemos erros. O que não se pode fazer é andar a fugir aos jornalistas e à oposição de manhã à noite à espera de inventar uma desculpa. E neste momento o que eu sinto é que o Primeiro-Ministro está a fazer isso. E que a moção de censura foi a única forma de o trazer a dar explicações. Portanto, isto não é um casinho, ao contrário de outros. Isto é mesmo grave. Isto mete em causa a integridade do Primeiro-Ministro. Eu, neste momento, tenho dúvidas da integridade do nosso Primeiro-Ministro e não devia ter. Não devia ter. Começar por, ainda há pouco estávamos a falar que considerava que o Primeiro-Ministro é um homem honesto, não é? Eu não disse que o Primeiro-Ministro é um homem honesto. Tu perguntaste-me se eu acho que se ele é corrupto. Eu disse que eu não sei e acho que não, e quero acreditar que não. Mas este caso levanta-me dúvidas muito sérias da integridade dele e da integridade como Primeiro-Ministro. Porque quem não tivesse nada a esconder aqui viria dizer: não, olha, foi isto teve estes clientes, faturou isto. O que está à espera aqui? Que alguém meta cá fora quem são os clientes sem ele saber que meteu cá fora, que saia uma informação a dizer que é uma empresa pública, porque tu imagina isto: qualquer empresa que tenha contratado esta, na verdade esteve a contratar o próprio Primeiro-Ministro durante este tempo. Durante o último ano, quem tiver pago a esta empresa esteve a pagar ao Primeiro-Ministro. Olha, que eu saiba, o Primeiro-Ministro de Portugal não pode receber dinheiro de nenhuma entidade, de nenhuma. O Primeiro-Ministro de Portugal não pode receber dinheiro nenhuma, porque é evidentemente um conflito de interesses gigantesco. Vamos aguardar pelas, portanto, isto é grave. Vamos aguardar pelas explicações. Mas, João, deixa-me só para terminar dizer isto. Eu espero mesmo, eu sei que alguns dizem: quero mandar abaixo o governo de qualquer maneira. Eu espero mesmo, para bem de nós todos, que isto tenha uma explicação crível e aceitável. Espero poder estar aqui contigo daqui a um tempo e dizer que foi razoável a explicação do Primeiro-Ministro. Sim, senhor. Vamos aguardar por essas explicações. Muito obrigado pela presença.